Meu nome é Renan e juntamente com Vinícius Ciscati e Lucas dos Reis eh, desenvolvemos um projeto para fim de curso na matéria de processamento da informação relacionado com o tema de usinas hidrelétricas. Bom, agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso projeto, começando pela motivação que nós tivemos para realizá-lo. É, uma das maiores motivações foi realmente a intenção de duas pessoas que fazem parte do grupo em cursarem engenharia de energia na própria FABC. E pensando nisso, a gente teve a ideia então de escrever um programa com a finalidade de fazer o gerenciamento de uma usina hidrelétrica. Assim como em qualquer outro programa, o nosso também possui entrada de dados, manipulação de dados e saída de dados, para que assim possa haver o controle e o monitoramento do que está ocorrendo por trás das linhas de codificação. No caso do nosso projeto, possuímos apenas uma variável de entrada, que é o nível de água nos reservatórios da usina hidrelétrica. Porém, temos também algumas outras variáveis, como por exemplo, a gravidade representada pela letra G, a vazão de água nas turbinas representada pela letra V e a potência, que será usada posteriormente para o cálculo da eficiência da usina. Falando das saídas do programa, estas são basicamente os resultados obtidos a partir da manipulação das entradas. Exemplos de saídas do programa são o número de turbinas que deverão ser acionados, a condição de funcionamento do vertedouro, ou então até mesmo o cálculo da eficiência energética da usina, apresentado em forma de números para o usuário. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de variáveis e os principais comandos utilizados durante o nosso código. A primeira variável que nós podemos falar é a altura underline água. É uma variável do tipo float e ela é utilizada para calcular o potencial hidrelétrico da usina. Ela tem como principal função simular os sensores que medem o nível de água da hidrelétrica. Nós temos a constante de gravidade, G, e ela é um componente do cálculo para determinar o potencial energético da usina. Ela é do tipo float e equivale a 9,8 newtons. Nós temos a variável V, que ela representa a constante de vazão da água. Ela é utilizada no cálculo de potencial energético e ela é também do tipo float. Nós temos a variável potência, que é utilizada para o processamento do cálculo de potencial energético. Então, ela armazena os dados coletados durante o processamento do cálculo. A variável comportas underline vertedouro, que é um vetor, e tem por objetivo guardar os números de turbina que serão ativadas. E ela é do tipo inteiro. Nós temos um contador. Esse contador ele vai manipular a quantidade de vezes que vai ocorrer a varredura e o sensoriamento do sistema em relação às entradas e saída. No caso, ele é programado para os 12 meses do ano, variável do tipo inteiro também. Falando sobre algumas funções que nós temos durante o programa, nós temos a função try, que no final do código ela tem a função de temporizar o período para regular a frequência de varredura do programa. Então, ela vai determinar no final do código quando que vai ocorrer a próxima varredura, dado o término de uma. Nós temos também a função math.random, que é uma função utilizada para que os níveis de água sejam sorteados. Claro que, numa situação real, teríamos um sensor de nível de água, mas como isso não é possível, nós simulamos este funcionamento com o sorteio de um nível de água, a partir do qual nós estabelecemos um nível menor, um nível mínimo e um nível máximo para o funcionamento da usina. Nós utilizamos algumas condições lógicas, os comandos if e else, situações, estruturas condicionais para a impressão e o cálculo
dos valores sorteados pelo comando mat.handle. Essas estruturas lógicas também têm o papel de definir as aberturas ou não das comportas de escoamento da água. Por fim, nós podemos falar sobre o laço utilizado, o laço for. Ele é utilizado no main, no bloco principal, no scope principal, e ele serve para, dada a nosso objetivo de análise de ser anual, ele vai varrer 12 vezes o código principal, garantindo que nas 12 vezes vão ser impressas, vão ser fornecidas as informações do que está sendo feito e do que está acontecendo na usina. Então, ele garante o ciclo de 12 vezes, representando os 12 meses do ano. Agora nós vamos tentar entender um pouco sobre o escopo principal, o main. Então, tem, genericamente, a descrição do módulo main. Logo em seguida, é declarado a variável altura underline água como sendo float, e nós já podemos perceber logo na linha 22 um laço for com um número inteiro, um contador indo de 1 até 12, incrementando sempre. Esse laço for está sobre todo o restante do conteúdo do main. E isso vai garantir com que as funções, as análises e as respostas que o programa dê sejam sempre vasculhadas as 12 vezes do ano, os 12 meses do ano. Bem, dentro desse laço for, nós obtemos a altura da água. Então, assume-se que a altura underline água, essa variável, é uma variável do tipo float, e aí utiliza-se da funçãozinha mat.random. Ela vai sortear valores entre o mínimo e o máximo de volume. E a partir daí, simular qual seria a posição, o funcionamento da usina mediante a nossa programação. Então, tem uma questão apenas de estética aqui, system.out.println, com vários underlines para simbolizar a linha. Logo em seguida, um mês sempre remetendo à variável contador, que vai de 1 a 12, então sempre falando sobre o mês, utilizando a variável contador. Logo em seguida, nós temos um outro system.out.println, dizendo que o nível de água no reservatório é de, usando de novo a função de sorteio, metros. E em seguida, chama-se o escopo acionamento, a função acionamento, e ela tem como parâmetro justamente a variável altura underline água. Logo em seguida, na linha 28, nós temos outra ocasião em que é chamado uma função, chama-se a função comportas. Essa função comportas tem como parâmetro também a altura underline água. Então, nós vemos aí que primeiro chamou o módulo de acionamento e depois chamou-se o módulo de comportas. Justamente, de novo, por uma questão estética, temos uma nova impressão de uma linha. E por fim, nesta parte do main, nós temos a função try, que ela vai fazer com que
Dado a finalização desse processo de análise, de passagem de informação para o usuário, comece-se a contar um tempo até que o programa faça uma nova varredura. Então, o laço for garante que isso deve ser feito 12 vezes, e essa função try ela vai garantir o tempo entre uma averiguação e outra. Nós podemos perceber aqui como o programa nas linhas 27 e 28 chama os módulos de acionamento e comportas, e esses módulos posteriormente vão ser trabalhados, vão ser analisados sempre com o parâmetro altura underline água que foi fornecido, que foi sorteado. Bom, eu irei explicar como funcionam os módulos de acionamento e comportas chamados no programa principal. Aqui temos o primeiro módulo, denominado acionamento. É nesse módulo que são criadas algumas condições que definirão o número de turbinas a serem acionadas. É também nesse módulo que é efetuado o cálculo de potencial hidráulico da usina. Como as variáveis já foram explicadas anteriormente, irei apenas citar quais estão contidas dentro desse escopo. Temos aqui as variáveis do tipo float, G, que seria a constante gravitacional fixada em 9,8 metros por segundo ao quadrado, a variável V, que é a vazão em metros cúbicos por segundo, e a variável potência. Em seguida, temos a criação de um vetor do tipo inteiro, que tem como função o armazenamento do número de turbinas da hidrelétrica. Aqui temos a formulação do cálculo de potência, que é dado por potência igual a G vezes V vezes altura underline água. Após a fixação das variáveis e seus valores, foi criada uma sequência de if e else, com o objetivo de condicionar o funcionamento do programa. Aqui temos o primeiro if, que define que, para todo nível de água acima de 190 metros, os seguintes dados serão impressos. Todas as 10 turbinas estão em funcionamento e a usina está funcionando em sua máxima capacidade. Em sequência, temos a implementação da condição else, onde dentro dela temos uma sequência de 11 ifs, impondo que a cada 4 metros um novo tipo de impressão será fornecido ao usuário. Temos dentro desses ifs o comando system.out.println, em que é impresso para o usuário as condições em que se encontra a usina. Como exemplo, temos esse primeiro if, que estabelece que quando o nível de água estiver entre 186 e 190 metros, serão acionadas 10 turbinas. Esse comando para o acionamento das turbinas é dado pela chamada da variável vetor, onde já haviam sido fixados os números de turbinas a serem acionadas. Portanto, a partir do momento em que existe a chamada do vetor comportas underline vertedouro, o valor indicado dentro do colchete corresponde ao número de turbinas ativas no atual momento. Lembrando que quando se cria um vetor, a contagem dos elementos é dada a partir do zero. Portanto, o número 9 aqui corresponde a 10 turbinas. Também dentro desse comando system.out.println, temos a chamada da variável potência, em que será impresso o resultado da equação do cálculo de potencial hidrelétrico. Lembrando que esse resultado varia de acordo com o nível de água sorteado pelo programa principal. Bom, o módulo comportas é constituído por 3 ifs, que tem como função imprimir ao usuário se haverá a abertura das comportas para o escoamento da água excedente, e se a usina encontra-se com um nível de água mínimo para seu funcionamento. Temos então aqui o primeiro if, onde define que para todo o nível de água acima de 190 metros, as comportas dos vertedouros deverão ser abertas. Temos também o hífen criado que para todo o nível de água menor que 150 metros não haverá água suficiente para que a usina opere. Bom, para finalizar, colocarei uma simulação do programa rodando a fim de demonstrar como funciona as funções do sorteamento de altura e como são impressas os resultados de cada mês.